Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é na área da tecnologia. Pane em nuvem da Amazon atinge grandes companhias, aplicativos e também sites internacionais. Essa falha operacional ocorre no principal data center da empresa, segundo a AWS. E mais de 500 firmas são afetadas por esse problema. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui esta fotografia. Presidente eleito da Bolívia, o senador Rodrigo Paz Pereira, que é filho de um ex-presidente boliviano, vence nas urnas o veterano Jorge Tuto Quiroga, que governou o país de 2001 a 2002. E o Rodrigo Paz, ele surpreende pela segunda vez. Ele foi eleito presidente e põe fim ao ciclo da esquerda na Bolívia. Agora, temos aqui na próxima imagem, plástico reciclado vira armação de óculos de grau para cerca de 2.500 crianças de 8 a 15 anos de idade em cidades da Baixada Fluminense. E falando sobre esporte, Mirassol ganha em casa. O time do interior paulista vence São Paulo por 3-0 e segue no G4, topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E veja a classificação da Série A. Agora, na política nacional, o governo Lula e Petrobras entram em impasse sobre investimentos após queda nos preços do petróleo. E a estatal vende gasolina com valor mais alto do que o mercado internacional. Agora temos aqui a entrevista do Folha de São Paulo desta segunda-feira. Para ter avanços em terras raras, o Brasil deve se aliar à China, afirma Gilberto Sá, ele que é um especialista do setor. E sobre as eleições do próximo ano, Rio Grande do Sul tem aliança de direita, PT repetindo candidato e dúvidas sobre Eduardo Leite em 2026. PL e Novo formam bloco à direita, enquanto o PT mantém preto como novo nome, ou melhor, como nome para o governo. Já no próximo assunto em destaque, na capa do Folha de São Paulo, Camilo Santana nega que pé de meia seja eleitoreiro e afirma que planeja expansão para 2026. O ministro da Educação diz querer universalizar projeto para todos os alunos do ensino médio. Agora, um outro destaque: investigação sobre as vendas de decisões divide o STJ e menções causam queixas à PF e Supremo. A primeira fase da operação se aproxima de um ano e novas frentes do caso devem ser abertas. Agora temos aqui um texto de Mônica Bergamo. Defensoria pede R$ 759 mil por dano moral em caso de racismo no shopping Higienópolis. E por outro lado, o empreendimento diz que não conhece essa ação e que se manifestará nos autos. E sobre a França, temos aqui o destaque que após assalto de joias no Louvre, o museu permanece fechado pelo segundo dia e o ministro admite falha. Agora um outro destaque, temos aqui uma fala do relator do PL de regulamentação de aplicativo. Ele afirma o seguinte: só não vou incluir o OnlyFans no projeto. O deputado Augusto Coutinho vê momento mais favorável à aprovação. Agora, na sessão Pare para Ler desta segunda-feira, a idílica ilha caribenha que está ganhando milhões por acaso graças à inteligência artificial. Já nas matérias especiais, temos aqui também, falando sobre tecnologia, que o uso de inteligência artificial na saúde mental promete ampliar acesso, porém divide especialistas.
Agora, no caderno Todas, temos aqui um assunto para o câncer de mama. Quimioterapia pode comprometer cognição de até 75% dos pacientes. Nos assuntos sobre economia, temos a primeira matéria sobre o mercado de trabalho, que a primeira parcela do 13º será depositada no mês de novembro. Inclusive, a Caixa começa a pagar o Bolsa Família de outubro e Auxílio Gás. Um outro assunto é para a criptomoeda, que diz que o stablecoin é usada como alternativa para o turista driblar IOF no exterior. E o Banco Central trabalha para regulamentar o uso de ativos virtuais no câmbio e regra prevê a declaração. Também temos aqui um assunto: salto de redesenho no iPhone 17 impulsiona vendas da Apple. Tempo de espera maior pelo aparelho sinaliza demanda crescente pelo novo dispositivo. E ainda nesta mesma editoria de economia, Polícia Federal, Banco Central e COAF planejam fortalecer a fiscalização de fundos de investimento. A discussão sobre aperto no monitoramento acontece no rastro da Operação Carbono Oculto. Agora, na política nacional, a ala da base governista busca expor Centrão como inimigo do povo em votações na Câmara. Aliados de Lula defendem pautar agenda para explorá-las politicamente, mesmo em derrota. No cotidiano, temos aqui um destaque para o metrô de São Paulo, que a linha 5 Lilás supera o número de passageiros de antes da pandemia. Esse crescimento imobiliário e estações inauguradas pouco antes de 2019 puxaram estatísticas. Agora, o Folha de São Paulo nos traz um destaque aqui para o estado do Ceará. Disputa de facções faz distrito se tornar um vilarejo fantasma em cidade do interior cearense. Cerca de 300 famílias tiveram que deixar suas casas após receberem ameaças de facções criminosas. Nos assuntos internacionais desta manhã de segunda, primeira sobre Ásia, Partido Liberal se alia à sigla conservadora e Japão fica perto de ter a primeira líder mulher. O acordo é confirmado nesta segunda, dia 20, após uma ligação entre líderes das duas siglas. Agora, sobre o governo Trump, aqui diz que o presidente norte-americano publica um vídeo de inteligência artificial em que usa coroa de rei e despeja fezes em manifestantes. E essa postagem do presidente é uma resposta a protestos nacionais do movimento No Kings, que significa do inglês sem reis, que aconteceu no último sábado. Agora, em ciência, temos aqui um destaque que gorilas da montanha também atingem a menopausa, afirma um estudo. 7 fêmeas de um total de 25 adultos no grupo ficam 10 anos ou mais sem se reproduzir. No caderno de saúde, médico em São Paulo realiza cirurgia robótica para câncer de próstata no Rio Grande do Sul. E essa conexão foi feita por meio de fibra óptica, embora seja possível fazer também por 5G. E na área da cultura, temos um destaque para o teatro. Musical Hair marca reinauguração do antigo Teatro Alfa em São Paulo. Agora, na capa do Estadão, nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, temos um grande destaque internacional. Em assalto cinematográfico, bandidos levam joias de Louvre. A ação, que aconteceu à luz do dia, durou cerca de 7 minutos. Os ladrões usaram uma escada acoplada a caminhão, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia. Isso para invadir a galeria de Apolo, no segundo andar do museu, e roubar peças que foram da coroa francesa. E depois eles fugiram. Agora a manchete de hoje é para a insegurança pública. Aqui diz que a segurança é alvo de medidas de Lula, tema central em 2026. O problema é o que mais preocupa o eleitor, cerca de 30% dos entrevistados, de acordo com a pesquisa.
o Ministério da Justiça e Segurança Pública prepara iniciativas para combater a criminalidade no país. E esse tema deve ganhar ainda mais relevância com a proximidade das eleições de 2026 e o avanço das facções criminosas. A segurança pública é o que mais preocupa os brasileiros, à frente de problemas sociais, economia e corrupção, de acordo com a pesquisa feita pela Genial Quest. Agora, em outra sondagem da IPSOS-PEC, o desempenho do governo na área foi considerado ruim ou péssimo por 45% dos entrevistados. E o governo deve lançar até dezembro os resultados do projeto piloto de retomada territorial, com dados de homicídios não solucionados, um centro de inteligência no Acre e um programa para investimentos na segurança municipal. E sobre este tema, o Mário Sarrubo, ele que é o secretário nacional de Segurança Pública, afirmou que o seguinte: um dos nossos focos é interromper o ciclo de recrutamento de jovens para o crime organizado. E ainda na capa do Estadão, temos aqui um destaque para a América Latina. Após 20 anos, direita volta ao poder na Bolívia com Rodrigo Paz. Resultados preliminares dão um senador do Partido Democrata Cristão com 54,4% dos votos. E o país enfrenta a maior crise econômica em 40 anos. Agora, uma outra matéria, dessa vez para o Oriente Médio. Novos ataques ameaçam cessar fogo em Gaza. E sobre custo de vida, na editoria de Economia e Negócios. Alta nos preços dos alimentos já pressiona a inflação do quarto trimestre. Aumentos apareceram nas cotações dos produtos agropecuários no atacado, revertendo trajetória de queda. E o jornal O Estadão nos traz aqui uma nota em destaque que afirma o seguinte: Lula teve uma ideia. Petista sugeriu um imposto global pago por super ricos. O objetivo é somente vilanizar quem tem dinheiro. Agora, na educação, com o mercado em alta, escolas de elite investem para ter mais vagas. Também temos aqui uma entrevista com o Felipe Yang, ele que é o enviado especial da COP30. Ele afirma que São Paulo está melhor no que era boa e pior no que era ruim. Para o especialista em soluções urbanas, áreas centrais evoluíram. Em contrapartida, as periferias não evoluíram. Sobre as eleições, aqui diz que os parlamentares ampliam emendas PIX à prefeitura. Sobre empreendedorismo, o herdeiro da Votorantim se divide entre rallies e startups. Agora, temos aqui um destaque para esporte, sobre o Campeonato Brasileiro. Flamengo faz 3-2 no Palmeiras e acirra disputa. Autor de um dos gols, Pedro foi destaque do Flamengo. Times têm 61 pontos. Mas Palmeiras leva vantagem no número de vitórias. E por último, no Caderno de Cultura, temos aqui um destaque para um documentário, A Vida de Loyola Brandão. Vira filme dirigido pelo seu filho, o André. Agora, na capa do jornal Globo, mais uma vez, temos aqui um destaque para o roubo cinematográfico. Ladrões invadem o Museu do Louvre e levam joias históricas. Em uma ação que durou apenas 7 minutos, em plena luz do dia, ladrões usaram um caminhão equipado com elevador de carga para alcançar a janela da Galeria Apollo, que é uma das mais visitadas do Museu do Louvre, lá em Paris, e roubar 8 joias do século XIX. E a coroa da Imperatriz Eugênie foi encontrada na rua, após ter sido deixada para trás no momento da fuga desses bandidos. Já a manchete de hoje: ataques de Israel deixam cessar-fogo em risco. Exército israelense lança dezenas de bombardeios e deixa 44 mortos em Gaza, mas depois diz que trégua foi retomada. Após 9 dias depois de ter anunciado um cessar-fogo com Hamas, Israel lançou dezenas de ataques contra Gaza, deixando 44 pessoas mortas.
e suspendeu temporariamente a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. As forças armadas israelenses alegaram que revidaram após militantes do Hamas terem arremessado mísseis sobre uma base em Rafah, que mataram 2 militares. E o grupo islâmico negou essas acusações e disse que segue comprometido com a paz. Após os ataques, o governo de Israel afirmou ter retomado o cessar-fogo. Mas a explosão da violência escalou as tensões na região. E hoje, o enviado especial dos Estados Unidos, que é o Steve, chega ao país para se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Essa trégua foi negociada sob forte pressão do governo norte-americano e assinada com alarde pelo presidente Donald Trump, que disse ontem que se o Hamas não se desarmar, teremos que fazer isso por eles. Agora um outro assunto, na economia nacional. Crise nos Correios veio após alta de 21% nos gastos e queda nas receitas. Somente as despesas com pessoal subiram 43% entre 2022 e 2024. Para analistas, empréstimo de 20 bilhões de reais negociado pelo governo não será suficiente sem uma reestruturação da estatal. Na política, Centrão se distancia ainda mais do governo em votações na Câmara. O levantamento mostra que fidelidade caiu, principalmente no MDB, cujos parlamentares de São Paulo são os que menos votam com o governo. Agora um outro assunto na editoria do Rio de Janeiro é sobre o caso dos bebês de Cabo Frio. Temos aqui o relato de uma mãe. Filha, mamãe queria estar com você. A frase de Helena dos Santos resume a dor das mães de Cabo Frio. E o Brasil será julgado em corte internacional pela morte de 96 bebês por infecção hospitalar em 1996. Agora um outro destaque desta segunda-feira é uma entrevista com Patrick Hauber, ele que é presidente da Novartis. Ele fala, no caso, sobre um remédio inovador aqui no nosso país. O presidente diz que o país tem potencial para receber mais pesquisa e medicamentos inovadores da farmacêutica. Agora temos aqui um destaque, que a explosão atinge 8 casas e mata 2 pessoas em Olinda. 10 pessoas ficaram feridas e outras 2 morreram após uma explosão atingir 8 casas lá em Olinda. E os vizinhos relataram sentir forte cheiro de gás. Agora temos também um destaque. Rodrigo Paz é eleito na Bolívia na primeira derrota da esquerda em 20 anos. De centro-direita, com o partido de maior penetração popular, o candidato obteve 54,49% dos votos para a presidência e derrotou Jorge Tuto Quiroga, que é da direita clássica lá da Bolívia. E sobre o evento SP Gastronomia, temos aqui um encontro com a culinária em São Paulo. No último fim de semana do evento, o público pôde desfrutar de pratos exclusivos e também aproveitar as atrações do evento no Parque Vila Lobos, como shows, aulas e a feira de produtores locais. E por último, temos um destaque para esporte. Flamengo e Botafogo vencem. O Flamengo venceu no Maracanã por 3-2 o Palmeiras, que é o seu maior adversário na briga pelo título do Brasileirão. Arrascaeta, Jorginho e Pedro marcaram para o rubro-negro e Vitor Roque e Gustavo Gomes descontaram para a equipe paulista. Na Arena Castelão, Botafogo venceu o Ceará por 2-0. E aqui nesta imagem temos aí a legenda que fala sobre a final antecipada. Jogadores do Flamengo comemoram o primeiro gol do time, que encostou na liderança. Já no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um grande destaque. A dor é eterna, mas vamos superar tudo isso. Centenas de pessoas, entre amigos, vizinhos e familiares, participaram das homenagens a Isaac Vilhena,
que foi um jovem de 16 anos assassinado na Asa Sul por causa de um telefone celular. As despedidas começaram no Parque Maria Cláudia de Elizola, local onde ocorreu essa tragédia, entre as quadras 112 e 113 Sul. O grupo formou um círculo, rezou e soltou balões brancos. E horas depois, os colegas de turma de Isaac conduziram o cortejo no cemitério Campo da Esperança. E muito emocionados, os pais do adolescente agradeceram as manifestações de solidariedade. E abre aspas, obrigada por amar o meu filho, Isaac era luz e vai continuar sendo. E ele me ensinou a ter fé até nos dias mais difíceis, disse a Jane Viniena, ela que é a mãe do rapaz. E o pai de Lucas afirmou que a dor é eterna, mas com a graça de Deus, vamos superar tudo isso. E o delegado sobre os autores deste homicídio afirmou que eles em nenhum momento demonstraram remorso. E, de acordo com os dados, mais de 15 mil jovens morreram de forma violenta entre 2021 e 2023. E a próxima chamada de capa? Guerra volta a ameaçar Gaza. Após 10 dias de cessar-fogo, o premier israelense Benjamin Netanyahu ordenou um ataque a Gaza ontem e acusou Hamas de violar o acordo de paz. O exército foi orientado a agir com força, em resposta ao ataque da organização a soldados de Israel. Em consequência, a ajuda humanitária na região, que começava a ser retomada, foi, mais uma vez, interrompida. E um outro assunto da editoria internacional, bolivianos dão fim à era Evo Morales. A Bolívia elege Rodrigo Paz para presidente em um movimento de mudança que tem pela frente uma crise econômica com inflação de 23% e escassez de recursos e divisas. É a primeira vez em 20 anos que um candidato da direita chega ao poder após a era Evo Morales, iniciada em 2006. Agora na França, roubo espetacular no Museu do Louvre. Uma quadrilha de 4 ladrões roubou 9 joias que pertenceram à realeza francesa do século XIX. E uma coroa decorada com mais de 1.000 diamantes caiu na fuga e foi recuperada logo em seguida. Sobre o meio ambiente, Cerrado deve ser prioridade na COP30. A bióloga, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília defende que é preciso, com urgência, incluir o Cerrado nas discussões sobre a preservação ambiental e o bioma é tão importante quanto a Amazônia. Sobre livros, Escrever para se livrar das dores. A Isis Valverde lança o segundo livro e busca na poesia uma forma de viver a liberdade e também de falar dos seus medos e anseios. E um outro destaque é sobre a rota alternativa atrai turistas. Para além das trilhas e cachoeiras, quem busca cura e conexão espiritual tem um circuito inteiro dedicado ao bem-estar. Sobre a sustentabilidade, a reciclagem ganha força na região norte do país. Nova fábrica de flake no Pará insere o norte no Circuito Nacional de Reciclagem, com capacidade para produzir 1.000 toneladas de matéria-prima por mês. Por último, na editoria de esportes, temos aqui estes 2 destaques. Primeiro fala da jogadora do Brasília, que é a Mel Folhas, estreia como profissional no esporte que consagrou Paula Pequeno. Isso aqui é um legado de mãe para a filha. E Pedro, o implacável. No clássico contra o Palmeiras, atacante do Flamengo foi decisivo na vitória por 3-2. Esse resultado embola a liderança do Brasileirão, com o Verdão ainda à frente. Agora no jornal Cearense O Povo, desta manhã de segunda-feira, temos aqui no alto da capa, primeiro assunto é para o futebol, que o Ceará joga mal no Castelão e perde para o Botafogo pelo Brasileirão. Já nas páginas azuis, vencedor
como jogador e treinador. O ídolo Erandir se declara ao time do Fortaleza. E a manchete de hoje está no Caderno de Cidades. Estudantes cearenses querem mais aulas práticas e protagonismo. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação, com mais de 2 milhões de alunos de 6º ao 9º ano no Brasil, sendo 207 mil aqui no nosso estado do Ceará, tem como objetivo apoiar redes e escolas na realização de uma escuta qualificada dos alunos dos anos finais, utilizando instrumentos adequados a cada faixa escolar. E mais outro destaque: em ação de 7 minutos, criminosos roubam joias do Museu do Louvre, lá em Paris, na França. E o jornal O Povo nos traz uma reportagem em destaque. 22 ex-prefeitos são investigados por problemas na transição no Ceará. Na política, com o mês de urgência aprovada, PL da anistia segue sem definição na Câmara Federal. Também temos aqui um destaque para a economia, que a Câmara autorizou a Prefeitura a contratar 2 bilhões de reais em crédito neste ano. E por último, no caderno Vida e Arte, da Escola Militar aos palcos e às telas de cinema, a trajetória do ator Robério Diógenes. Agora, temos aqui no Valor Econômico de hoje 2 principais assuntos no alto da capa. Rodrigo Paz é eleito novo presidente da Bolívia com 54,53% dos votos, segundo informação do Tribunal Eleitoral do país. E também o Valor nos traz uma entrevista que aconteceu com Martim Galdeano, ele que é o presidente da Ford aqui na América do Sul. Ele afirmou que a cultura brasileira abre as portas para quem vem de fora. A manchete de hoje fala sobre endividamento. Percepção de risco das empresas aumenta e põe o mercado em alerta. Índice do JP Morgan sobre desempenho de papéis corporativos brasileiros recuou 3% desde o pedido de proteção contra credores da Ambipar. E câmbio segura déficit nominal, mas não ajuda endividamento. E grupo invade o Louvre e leva joias raras. Ladrões invadiram o Museu do Louvre, que fica em Paris, na manhã de domingo, e em menos de 8 minutos levaram joias cujo valor histórico é incalculável. De acordo com as autoridades, eles chegaram em scooters, usaram guindaste e esmerilhadeiras para entrar por uma janela na Galeria da Apollo, que abriga as coleções de joias da coroa francesa. E o episódio deve levantar questões incômodas sobre a segurança no museu, onde a falta de investimento já havia sido tema de alerta de autoridades da região. E mundialmente conhecido, o Louvre recebeu 8,7 milhões de visitantes no ano passado. E meta climática da China frustra União Europeia. O holandês Volpik, que é o comissionário para clima, net zero e crescimento limpo da União Europeia, critica a meta da redução de gases estufa chinesa, entre 7% e 10% para 2035. Segundo ele, especialistas esperavam que a NDC da China fosse próxima a 30%, ou ao menos a 20%. E para o holandês, aceitar a meta proposta significa ancorar uma barra muito baixa para todos, sem contar que não estaríamos fazendo o suficiente para enfrentar a crise do clima. E ele esteve em Brasília para participar da pré-COP e também, em entrevista ao Valor, falou sobre o interesse da União Europeia pelo mercado de carbono e também pela proposta brasileira de proteger as florestas tropicais. O próximo assunto: litígios arbitrais na conta. Com as despesas com precatórios em alta e futuras perdas prováveis no Poder Judiciário, chegando a 575 bilhões de reais,
o governo federal vai passar a mapear nos anexos de riscos fiscais perdas da União em litígios resolvidos em câmaras arbitrais. E hoje esse risco, ligado a questões como contratos de concessão ou reequilíbrios contratuais envolvendo grandes projetos de infraestrutura, não é monitorado. E sobre a alimentação, Edição Gênica prepara os alimentos do futuro. E alívio no plano de saúde pode durar pouco. Aqui nos informa que o mercado de saúde assiste a uma queda na taxa de sinistralidade dos convênios médicos desde o fim de 2024, que tem se traduzido em reajustes menores neste ano. Mas chama a atenção o aumento das reservas para a cobertura de contas médicas a serem quitadas no futuro, o que pode ser um sinal de custos maiores à frente e reajustes mais elevados. E abre aspas, essa queda na sinistralidade se deve aos reajustes de anos anteriores e menor uso do plano, e não à queda do custo médico. Fecha aspas, afirma Márcio Coriolano, ele que é ex-presidente da Confederação Nacional das Seguradoras. E sobre o marketing, Cecília Dias, esta que está em destaque na capa de hoje do Valor Econômico e também diretora de marketing da Pepsi, afirma que o maior desafio da área hoje é acompanhar o ritmo cultura, que é o cotidiano que move as conversas. E ela afirmou em entrevista que é preciso estar na conversa e estar de um jeito relevante. É preciso escutar, interpretar e reagir. E neste momento, eu quero convidar você para acompanhar a seguir os comentários do dia com o jornalista Edson Silva. E dando continuidade aos destaques da capa do Valor Econômico de hoje, pente fino de Lula cortou ao menos 21 cargos do Centrão. E o PSOL mira 2026 com Lula e apoia depuração da base. Sobre a reforma do imposto de renda, Senado terá que adotar engenharia regimental. O novo relator, que é o Renan Calheiros, do MDB, quer mexer no texto sem devolvê-lo à Câmara. Sobre projetos, Senado, disputa pela presidência trava definições de candidaturas em São Paulo. Direita e esquerda aguardam a montagem das chapas presidenciais para escolher candidatos. E direita e esquerda também cobram representatividade no Senado. E em São Paulo, Nunes avança em agenda e anima aliados para 2026. O prefeito aprova 15 das 19 propostas enviadas à Câmara e vereadores da base defendem candidatura a governo do Estado. Agora um outro destaque, falando sobre partidos, o PSD marca filiação de vice-governador de Minas Gerais. E Ciro Gomes deve se filiar no PSDB na quarta-feira. E no Supremo, Moraes arquiva pedido de investigação contra Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo. No Judiciário brasileiro, maioria vota para derrubar decisão de Barroso sobre aborto. PSD marca para dia 27 de outubro a filiação de vice-governador de Minas, Matheus Simões. Também temos aqui um destaque para a agenda de política, que o presidente Lula viaja para Indonésia e Malásia. E Lula volta a defender universalização do programa Pé de Meia, mas admite que Faria Lima vai reclamar. O governo quer expandir o programa para todos os estudantes do ensino médio da rede pública a partir de 2026, com custo adicional de 5 bilhões de reais. Sucessão de Messias tem disputa entre ao menos 6 nomes dentro da própria AGU. O advogado-geral da União é o principal nome cotado para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal. E Barroso decide que enfermeiros e técnicos podem auxiliar em abortos nos casos legais.
Também temos aqui que Barroso vota pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Essa decisão marcou o último ato de ministro, que se aposentou no último sábado no Supremo, e Gilmar Mendes suspendeu o julgamento em seguida. E Moraes manda Collor explicar desligamento de tornozeleira eletrônica. Collor foi condenado por ter supostamente recebido 20 milhões para viabilizar de forma irregular contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia. Aqui diz que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou em decisão na última sexta-feira o ex-presidente Fernando Collor explicar o motivo de ter desligado a tornozeleira eletrônica entre os dias 2 e 3 de maio, sob pena de decretação de prisão. E condenado a 8 anos e 10 meses, Collor está em regime domiciliar. Isso porque ele foi preso em abril deste ano, lá em Maceió, após Moraes determinar o início do cumprimento da pena de prisão. Depois ele foi colocado em domiciliar. E no despacho, Moraes afirma que a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas encaminhou o relatório apontando violação da medida cautelar de uso de tornozeleira, porque o equipamento foi desligado em 2 de maio por falta de bateria. E a tornozeleira só foi religada em 3 de maio, às 21h23 da noite. E Collor foi condenado por ter, supostamente, recebido 20 milhões para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A vantagem, segundo a investigação, foi dada em troca de apoio político para indicação e manutenção de diretores da estatal. Em 2023, quando foi condenado pelo Supremo por 8 votos a 2, o então relator da ação, que é o ministro Edson Fachin, afirmou que o ex-presidente, que também exerceu o cargo de senador por Alagoas entre 2007 e 2023, usou o cargo público em benefício próprio. Fachin alegou, na ocasião, que havia indícios de que Collor havia recebido 30 milhões de reais em espécie. E procurada, a defesa de Collor, o advogado Marcelo Bessa, disse que ainda não foi intimada e, por isso, não comentará essa decisão. E ainda temos aqui um destaque, que a comissão prevê votação do orçamento de 2026 até 18 de dezembro. Ano passado, divergências entre executivo e legislativo atrasaram a votação da peça de 2025, que acabou aprovada apenas em março deste ano e sancionada pelo presidente Lula no mês de abril. A votação da Lei Orçamentária Anual de 2026 está prevista para ocorrer até 18 de dezembro, de acordo com o cronograma definido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O presidente da comissão é o senador Efraim Filho e o relator geral do orçamento, o deputado Isnaldo Bulhões. E o texto inicial da LOA será publicado até sexta-feira. E as audiências públicas estão previstas para ocorrer na próxima terça-feira, amanhã, dia 21 de outubro. E pelo cronograma, os parlamentares poderão apresentar emendas à despesa e também à receita, incluindo renúncia entre os dias 24 de outubro e 13 de novembro. E o relatório da receita será votado no dia 18 de novembro. E a responsável pelo relatório da receita é a senadora Dorinha Seabra. O relator, que é o deputado Isnaldo Bulhões, irá apresentar o parecer preliminar em 19 de novembro e o prazo para emendas vai até 24 de novembro. E a votação está marcada para o dia 25. Os relatórios setoriais que tratam de áreas específicas do orçamento, como saúde, educação e infraestrutura, serão publicados de 26 de novembro a 1º de dezembro e votados entre 2 e 9 do mesmo mês.
E o cronograma também prevê a divulgação do parecer final até 15 de novembro e a votação na semana seguinte, tanto na CMO quanto também na sessão do Congresso. E no ano passado, divergências entre o Executivo e o Legislativo atrasaram a votação da peça orçamentária de 2025, que acabou aprovada apenas em março deste ano e sancionada pelo presidente Lula no mês de abril. E o Congresso terá que explicar ao Supremo transparência e resultados de emendas parlamentares. A audiência pública acontece no dia 23 de outubro e foi convocada pelo ministro Flávio Dino. O Congresso terá de responder em audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a transparência, a rastreabilidade e os resultados da aplicação dos recursos das emendas parlamentares. A sessão acontece no dia 23 de outubro e foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que é relator de diversas ações na Corte que questionam os repasses feitos às bases aliadas dos parlamentares. E entre as questões a serem levantadas na ocasião está a viabilidade de um monitoramento que considera metas e indicadores dos resultados dos investimentos das emendas a partir do descompasso entre o volume dos recursos e o desenvolvimento de políticas públicas. E um outro ponto a ser explicado pelos representantes das casas será em torno de quais são as atuais limitações técnicas que impedem a total rastreabilidade das emendas PIX referentes ao orçamento de 2025. E eles deverão responder também se há protocolos internos para identificar e reportar aos órgãos de fiscalização movimentações atípicas relacionadas aos repasses dos recursos. Para a audiência, Dino convocou a Advocacia Geral da União, as advocacias da Câmara dos Deputados do Senado Federal e também da Procuradoria-Geral da República. E também foram convidados o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, o ministro da Controladoria-Geral da União, que é o Vinícius Marques de Carvalho, e os presidentes do Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nordeste. Agora, um outro assunto em destaque. Pacheco diz estar honrado em ser cotado para o Supremo, mas não foi procurado por Lula. Pessoas do entorno do senador mineiro avaliam que o presidente da República deve valorizar mais a proximidade pessoal ao indicar alguém à corte, o que favorece o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. E o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que se sente honrado em ouvir as manifestações de apoio a uma possível ida dele ao Supremo Tribunal Federal, vindas de parlamentares e ministros da Corte. Porém, ele ressaltou não querer criar especulações e respeitar qualquer decisão que o presidente Lula tomar sobre esse tema. E Pacheco é cotado para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pleiteia o nome de Pacheco para a Corte e tem feito um movimento de fechar o Senado no entorno dessa nomeação, dificultando a aprovação do também cotado advogado-geral da União, Jorge Messias, pela Casa, se realmente essa for a escolha do presidente Lula. E pessoas do entorno do senador mineiro, entretanto, avaliam que o presidente da República deve valorizar mais a proximidade pessoal. Ele também afirmou não ter conversado ou ter sido procurado por Lula após o anúncio da aposentadoria de Barroso, que aconteceu no último dia 9. Igualmente, disse não ter encontros futuros previstos com o presidente ou com ministros do governo. E Pacheco ainda respondeu considerar os nomes de Messias e do ministro do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Dantas, também cotado para a vaga, boas opções para entrar no Supremo Tribunal Federal. E a respeito de uma possível candidatura ao governo de Minas em 2026,
a qual Lula já disse ser favorável, Pacheco falou que caso o presidente escolha este caminho para ele, ainda terá que ponderar antes de tomar uma decisão final. Também temos no valor econômico: Polícia Federal mira 2 prefeitos em nova fase de operação que apura desvios em emendas parlamentares. A Operação Overclean cumpre mandados de busca e apreensão em 2 municípios da Bahia. Aqui diz que a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Overclean, que apura supostos desvios em emendas parlamentares. E essa ação recebeu o apoio da Controladoria Geral da União e também da Receita Federal e foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. E entre os alvos estariam os prefeitos dos municípios baianos de Riacho de Santana, o João Vitor, do partido PSD, e também de Venceslau Guimarães, Gabriel Parísio, também do MDB. E o primeiro foi afastado do cargo por uma medida cautelar e o segundo foi preso por posse ilegal de arma de fogo. E os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. E na última terça-feira, a Polícia Federal realizou a 6ª fase da operação com o deputado Dal Barreto. Ele que é do Partido União Brasil, lá da Bahia, como um dos alvos. Ele foi abordado no aeroporto de Salvador e teve o seu celular apreendido. E essa operação foi autorizada pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. E na ocasião, o deputado se manifestou por meio de nota e afirmou que vai colaborar com essas investigações, mas que ainda não tinha acesso ao inquérito. E sobre essa operação Overclean, aqui diz que a operação já teve sucessivas fases desde a sua deflagração em dezembro do ano passado, em 2024. Essas investigações ocorrem em parceria com outros órgãos, como o Ministério Público Federal e a Agência Americana de Investigação de Segurança Interna. E o centro das investigações mira desvios de recursos de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DINOX, e à Coordenadoria Estadual da Bahia. Na primeira fase, José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo, foi um dos presos preventivamente junto com mais 16 pessoas. Ele acabou solto por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado lá em Brasília. E Moura teria atuado como o articulador político da suposta organização criminosa. Em abril deste ano, a Polícia Federal estimou que cerca de 1,4 bilhão de reais em recursos públicos já foram desviados por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Somente na fase deflagrada em julho deste ano, houve o bloqueio de 85,7 milhões de reais e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. E Elmo Nascimento, que é irmão do deputado Elmar Nascimento, foi um dos alvos na ocasião. E ainda no valor econômico, Alexandre de Moraes manda a Defensoria Pública atuar em nome de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Essa determinação refere-se à ação em que o deputado é acusado de interferir no processo sobre o golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, informou na última quinta-feira a Defensoria Pública para que apresente a defesa prévia do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na ação em que o parlamentar é acusado de coação. Essa decisão foi tomada após esgotado o período para que o Eduardo apresentasse a sua defesa. E o deputado vive desde fevereiro nos Estados Unidos. O prazo acabou na quarta-feira, dia 15. E na decisão, o ministro afirma que a notificação de Eduardo para oferecer resposta prévia
a denúncia por coação foi infrutífera. Por isso, determinou que a notificação fosse feita por edital. E ela foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro. Eduardo e o empresário e influenciador Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por coação no processo sobre tentativa de golpe de Estado. E os dois estariam atuando para articular sanções financeiras contra o Brasil e autoridades do Judiciário, que atuam na ação da trama golpista em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. E esses foram os principais assuntos das capas dos jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do Jornal o Globo. Temos aqui o destaque no site: gastos em disparada no governo Lula e receitas em baixa. Entenda a crise que ronda os Correios. A empresa precisa de 20 bilhões para fechar as contas na maior crise de sua história. Sobre tecnologia, a Amazon resolve pane em serviço de nuvem que afetou o Mercado Livre, Roblox e várias plataformas. E governo lança hoje um programa com 40 bilhões de reais em empréstimos para a reforma de casas populares. Agora, neste carrossel de imagens, temos uma análise do O Globo na editoria de esportes. Brilho de Pedro e Arrascaeta conduz Flamengo e incendeia a briga pelo título. E com fatia vendida a R$ 250 em Londres, o doce inspirado no filme homônimo chega ao Rio de Janeiro, e no caso é o bolo Matilda. E saiba qual é o azeite brasileiro que conquistou o Oscar do setor pela segunda vez. Claro, temos aqui um destaque sobre o roubo no Louvre. Saiba quais joias da realeza francesa foram levadas em ação de 7 minutos. Inclusive, o museu permanece fechado após a ação de criminosos e o ministro diz que falhou. Agora, no Oriente Médio, temos a notícia que Israel acusa violação de zona de segurança e volta a disparar em Gaza, em meio à visita oficial de enviados dos Estados Unidos. Os militares israelenses denunciaram violação por supostos terroristas lá no caso de zona, para a qual as tropas recuaram após o início do cessar-fogo. E ainda, na Bolívia, o novo presidente terá congresso favorável, mas provável resistência interna. E mais de 7,9 milhões de cidadãos
decidiram entre o senador e o ex-presidente Jorge Queiroga. Já na política nacional, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento da trama golpista com foco no núcleo da desinformação. De acordo com a PGR, o grupo foi essencial para alimentar a narrativa de fraude nas urnas. Agora, no Rio de Janeiro, cartórios são investigados por fraudes com assinaturas falsas na abertura de firmas e reconhecimento de certidões. E uma matéria do Fantástico expôs que o bicheiro Alcebiades Paes Garcia, conhecido por Bid, assassinato em 2020, foi ressuscitado 13 vezes em procurações validadas nos cartórios. E um outro assunto aqui diz que a Prefeitura do Rio já removeu 300 quilômetros de cabos deixados para trás por concessionárias. E em comunidades, segurança é desafio e técnicos atuam apenas nas ruas principais. E a Rocinha tem uma iniciativa organizada pela Associação de Moradores. E Malu Gaspar, na editoria de política, escreve o seguinte texto: o raio-x da faxina do governo Lula em cargos do Centrão depois da derrota no Congresso. E de olho nas eleições do próximo ano, em 2026, partidos do Centrão se movimentam para 2026 e se afastam do Planalto em votações na Câmara. Esse movimento reflete o desgaste político e também o reposicionamento das legendas. E ainda temos aqui uma entrevista em destaque com o relator da PEC da Segurança, que é o Mendonça Filho. Ele afirma o seguinte: Receita será força adicional no combate ao crime. E o relator da PEC pretende entregar um texto final mais descentralizador e ousado para ser votado pelo Congresso. Agora, um outro destaque é sobre o caso dos bebês lá no Rio de Janeiro. Não pude tocar na minha filha, diz uma mãe de um dos bebês mortos na tragédia, que tornou o Brasil réu em corte internacional. 30 anos depois, caso em Cabo Frio levou o país a um julgamento inédito na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações sistemáticas ao direito à saúde de recém-nascidos e suas famílias. Como a gente pode ver nesta imagem, temos aqui a Helena Gonçalves, Lorena Oliveira e Jerusa Santana. Todas elas são mães dos bebês mortos e estão unidas na mesma dor. Agora, sobre tecnologia, falando de outro assunto, temos aqui um destaque para o iPhone 17 Pro. Veja os recursos para quem quer fazer gravações e fotos profissionais. No esporte, Jornal Espanhol coloca jogador do Botafogo entre os 20 destaques da Copa do Mundo Sub-20. E sobre a questão da violência no Rio de Janeiro, eu vou te matar, gritou o policial militar em discussão que acabou com um colega de farda morto na Vila Valqueire. O sargento Eduardo Felipe Santiago Ferreira morreu no local do confronto. Agente William Amaral da Conceição ficou ferido e foi levado para o hospital logo em seguida. Aqui neste print do momento, neste vídeo, temos aqui a imagem dos policiais militares atirando um contra o outro. CPI do INSS, houve advogada que afirmou ter alertado o ex-ministro da Previdência sobre fraudes. Tônia Galetti é ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, ex-presidente de associação investigada, também será ouvido. E com preço recorde, joalherias em Nova York enfrentam filas e atraem agora novos investidores. E com cotação acima de $4.200, a onça, joalheiros e cidadãos comuns transformam relíquias de família em lucro rápido, em meio ao temor da instabilidade econômica. Agora temos também um assunto: por que estamos perdendo a inteligência emocional?
e os especialistas apontam efeitos das redes e também excesso de estímulos. Com a mente saturada por notificações e comparações, habilidades como empatia e autorregulação estão enfraquecendo, alerta a especialista Flávia Secato. E quem é a socialite acusada por joalheiro de dar um calote de 40 milhões de reais? Na companhia da filha, ela costuma viajar à Europa para assistir desfiles de moda em destinos luxuosos. Agora, um outro destaque, temos aqui que bagres, abelhas são flagrados escalando cachoeira lá no Mato Grosso do Sul. Esse fenômeno raro chamou a atenção dos pesquisadores da Universidade do Mato Grosso do Sul e pode estar ligado à migração reprodutiva da espécie. Agora, um outro destaque sobre o Rio de Janeiro. Beiramar, que está preso há 20 anos, segue como chefe do Comando Vermelho, de acordo com o relatório. O documento aponta sua influência, porém, o órgão que os produziu nega a comunicação não monitorada dentro de penitenciárias federais. E aqui é o Luiz Fernando da Costa, que é conhecido por Fernandinho Beiramar. Sobre a previsão do tempo para o Rio de Janeiro, segunda-feira terá tempo fechado e chuva fraca, e a ciclovia Tim Maia segue interditada por conta da ressaca, e a umidade mantém o céu nublado e temperaturas amenas, e o sol volta a aparecer a partir de quarta-feira, com máxima de até 29 graus Celsius. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto: Zona Sudoeste tem 420,6 mil trabalhadores com massa salarial de 22 bilhões de reais, diz um estudo. Estão na região 31,9 mil estabelecimentos, que correspondem a 22,7% das empresas cariocas. Agora, orcas são avistadas nas águas da Barra da Tijuca e o grupo incluía um filhote. Raro registro mostra 5 orcas fêmeas e um filhote recém-nascido, nadando próxima à costa do rio, em um encontro histórico com o oceanógrafo Tato Slerka. Agora, temos aqui também, no site do Jornal Globo, estética brasileira está redefinindo padrões de beleza pelo mundo. Com métodos exclusivos e um olhar cultural singular, o país se destaca em Portugal, tornando sua abordagem estética uma referência reconhecida mundialmente. E no próximo destaque, criadoras de conteúdo quebram tabus e transformam maturidade em potência depois dos 40 anos de idade. E Tainá Militão mostra a barriga real pós-parto e reacende o debate sobre corpo, autoestima e cirurgia plástica. Após críticas, a influenciadora viralizou a exibir marcas da maternidade e especialista explicou limites entre aceitação e intervenções cirúrgicas no pós-parto. Agora, temos aqui que roubo no Louvre traz à tona assalto de 3 minutos que marcou a história do MASP, isso há 17 anos. E na alimentação, temos aqui esta matéria: conheça os alimentos anti-estresse indicados por médico e nutricionista. Especialistas ouvidos pelo Globo explicam a relação entre nossa alimentação e o nível de estresse, e veja também quais são os alimentos que ajudam a relaxar. No caso, é o kiwi, o abacate e o chocolate amargo. Agora temos aqui um destaque, que um estudo revela em que partes do corpo o HIV se esconde, abrindo caminho para novos tratamentos. O estado de dormência em que o vírus entra é um dos motivos pelos quais os antivirais conseguem controlá-lo, porém não eliminá-lo por completo. Agora em esporte, vitória no confronto direto faz chances de título do Flamengo encostarem nas do Palmeiras. Também temos um destaque para a Libertadores,
que o clássico entre Fluminense e Vasco tem vaga como objetivo comum. E vitória sobre o Ceará mostra a capacidade de reorganização do Botafogo e lista de desfalques não pesou para o alvinegro no duelo, mas pode ocorrer nos próximos jogos. Será a maior Copa Feminina de todos os tempos, afirma a diretora de futebol da FIFA, a Jill Ellis, sobre o Mundial de 2027 aqui no Brasil. Sobre negócios e finanças, Argentina e Estados Unidos fecham acordo de troca de moedas de 20 bilhões de dólares. De acordo com o governo argentino, o objetivo é preservar a estabilidade de preços e promover o crescimento econômico sustentável do país. E ainda, a economia chinesa cresce no terceiro trimestre, puxada pela produção industrial. O aumento de 4,8% foi medido em relação ao ano anterior. Porém, o desempenho foi inferior ao trimestre anterior. Crise do metanol e preços altos derrubam vendas de bares e restaurantes em 4,9% em setembro. E de porteiro a médico, quem são os brasileiros que mais perdem com day trade na bolsa? Durante a pandemia, os brasileiros mais ricos tiveram prejuízos maiores, mas os mais pobres sofreram severamente. De acordo com o estudo da FGV e de acordo com os pesquisadores, o day trade é um fenômeno de massa no país que sistematicamente prejudica as pessoas físicas. Agora, temos aqui alguns assuntos internacionais. China acusa os Estados Unidos de ataques cibernéticos contra órgão que regula relógios. O Ministério de Segurança afirma ter provas irrefutáveis de esforços da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos para hackear o Centro Nacional de Serviços Meteorológicos chinês. Agora sobre clima, temos aqui essa matéria que fala que uma névoa tóxica cobre a capital da Índia e leva a poluição a níveis 16 vezes acima do limite da OMS. E um festival e condições climáticas agravam a qualidade do ar em Nova Delhi, que é uma das capitais mais poluídas do mundo. E roubo em Paris reacende casos de Picasso, Van Gogh, joias que desapareceram sem deixar rastro. De joias imperiais a obras de Picasso e Van Gogh, 9 peças continuam desaparecidas há décadas. Um outro assunto, quem é George Santos, que é o ex-deputado dos Estados Unidos, filho de brasileiros, solto após uma ordem de Donald Trump. Santos foi definido pelo presidente americano como um pouco desonesto, mas que não deveria cumprir 7 anos de prisão. Agora, temos aqui um outro assunto, já no site do Correio Brasiliense, é sobre o caso da tragédia na Asa Sul. Funeral de Isaac Vilhena retrata uma dor que virou uma luta. E o delegado sobre morte de Isaac diz sobre desprezo e falta de humanidade dos homens que assassinaram um menino. E amigos e familiares se despedem também de Isaac Vilhena, dizendo que ele era amor, que ele era luz. Agora, um outro assunto é sobre a aviação civil. Aqui diz que voos são cancelados no aeroporto de Brasília em função do mau tempo. E chuva forte cai em diversos pontos do Distrito Federal. Agora, um caso de um crime. Caseiro é assassinado na frente da esposa no Recanto das Emas. E esse crime que tirou a vida do caseiro aconteceu pouco antes das 6 horas de hoje, segunda-feira, na BR-060, no Recanto das Emas. Na tecnologia, nuvem da Amazon tem pane e afeta sites e aplicativos no mundo todo. E Canva, Snapchat e Roblox
por que aplicativos estão fora do ar, segundo o serviço de nuvem da Amazon. Agora temos aqui um destaque. Confira a lista com 92 concursos abertos e 17.723 vagas em todo o Brasil. No turismo, Rota Viva Veadeiros é novo caminho de bem-estar e espiritualidade. No vôlei, a filha de Paula Pequeno, Mel Folhas, estreia na Superliga pelo Brasília. Também temos aqui um destaque para a política, que o PSD manobra em Minas Gerais contra o Palácio do Planalto. O vice de Zema anuncia a saída do Novo e filiação ao partido de Kassab, para tentar evitar que a legenda se jogue nos braços do presidente Lula. E o Correio nos traz aqui uma entrevista com o João Dória, que é ex-governador paulista. Ele afirma o seguinte: é preciso um candidato pacificador. Para o empresário, o melhor que poderia acontecer ao Brasil é que surgisse um nome para a presidência da República que tivesse a capacidade de construir um pacto que pudesse, ou melhor, que pusesse fim à polarização política. Sobre a anistia a Bolsonaro seria uma afronta à justiça. Na França, o Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias. No Congresso, Horizonte Eleitoral move debates da CPMI e do INSS. Sessões em que prevalecem trocas de acusações, votações travadas e manobras regimentais mostram que governistas e bolsonaristas têm mais compromisso com o desgaste político mútuo do que com a investigação dessas fraudes. E ainda temos aqui que uma carreta tomba interdita a BR-381 no sul de Minas Gerais. E o estado norte, ou melhor, a região norte do nosso país integra um circuito de reciclagem de PET com capacidade para processar 1.000 toneladas de plástico por mês. Nova fábrica de flake no Pará insere a região na Rota Nacional da Reciclagem e fortalece cooperativas de catadores ao agregar valor aos resíduos. Agora, temos aqui também uma entrevista. Clima e verdade. Urgências globais. Em entrevista exclusiva ao Correio, o sociólogo francês Christian Laval fala sobre neoliberalismo, lutas sociais e sua nova fase também como escritor. Em cidades, bolão da Ceilândia bate na trave em sorteio da Mega Sena. Temos também um destaque para o mercado de trabalho, que mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis no Distrito Federal nesta segunda-feira. E aqui temos uma matéria especial, Histórias na Palma da Mão. Projetos democratizam a leitura lá no Distrito Federal. E aqui nos informa que projetos de leitura ganham visibilidade e levam educação e cultura para a população. Especialistas comentam a importância da leitura como um processo básico de formação cidadã. E sobre energia, Arapuanga e Sobradinho terão energia suspensa nesta segunda-feira. E aqui o Correio também nos traz um obituário que morre aos 88 anos, Paulo Vitor Rada de Rezende, que é um engenheiro de múltipla atuação lá em Brasília. O velório e o sepultamento serão realizados na terça-feira na cidade natal do engenheiro, lá em Soledade de Minas. E na Asa Norte, advogado é identificado como autor de incêndio criminoso que destruiu gameleira. E sobre religião, a primeira-dama do Distrito Federal lê a oração universal lá no Vaticano. A Maiara Noronha participa de um momento solene na Santa Missa e compartilha nas suas redes sociais. E adolescentes depredam abrigo de menores e danificam carro em Samambaia. A Polícia Militar do Distrito Federal controlou a situação e levou os 3 adolescentes à DCA II. E uma delas tinha mandado de busca e apreensão em aberto.
E de acordo com o responsável pelo local, que se identificou como pai de adoção da casa, o tumulto começou quando uma voluntária em ações sociais chegou ao abrigo com o objetivo de oferecer auxílio religioso e levar alimento aos acolhidos. E durante essa visita, as duas adolescentes iniciaram a confusão, quebrando móveis e eletrodomésticos da residência. E em seguida, elas foram até a área externa e passaram a danificar o veículo da voluntária, estacionada em frente ao imóvel. E a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada pelo Copom e conseguiu controlar essa situação. 3 adolescentes envolvidas foram conduzidas à Delegacia da Criança e do Adolescente. Inclusive, durante o registro da ocorrência, foi constatado que uma das jovens possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, que foi cumprido imediatamente. E um outro assunto também em destaque, nesta manhã de segunda-feira, no site do Correio Brasiliense, mais de 54 mil candidatos prestam concurso para professor temporário. Essa avaliação define banco de professor substituto, que poderão atuar na rede pública em 2026. E no Rio de Janeiro, homens em situação de rua são mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam. Esse ataque ocorreu de madrugada nas proximidades da estação do metrô de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, e a polícia investiga a motivação do crime. Lembrando que esse caso aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de outubro. E sobre o legado brasiliense, o Correio traz aqui a história de Coimbra Bueno, o sujeito oculto da construção de Brasília. Também temos o lançamento de livro, que obra reúne imagens e relatos de mulheres, de luta e de coragem. Agora, em educação, Brasília se consolida na criação de jogos. Também temos uma entrevista com André Lázaro, entre a esperança e a resistência, o que é ser professor no Brasil. E ainda falando sobre mestres, professor Feitosa, conheça a trajetória do mestre de gerações. Também temos aqui na política, sobre as eleições, que o voto e o algoritmo das redes definem a escolha do eleitor. Um relatório da PUC-Rio aponta que em 74% dos estados, o desempenho digital e o número de votos na última eleição para deputado federal tem uma conexão direta. E isso dá às plataformas um novo e maior peso nas campanhas políticas. E Laura Bolsonaro faz 15 anos e Michele desabafa. Não celebramos como queríamos. Michele fez uma publicação emotiva nas redes e lamentou não poder celebrar essa data como planejado, devido à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, sobre as eleições do próximo ano, Ciro se filia ao PSDB e deve disputar o governo do Ceará em 2026. Esse movimento marca reaproximação com Tasso Gereissati e uma ruptura definitiva com o PDT de Carlos Lupe. E sobre o judiciário, horas antes da aposentadoria, Barroso janta com Lula no Alvorada. Fontes ligadas ao governo afirmam que Lula já bateu martelo sobre quem irá indicar ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente deve oficializar a escolha de Jorge Messias nos próximos dias. E Lula lamenta a morte após acidente de ônibus em Pernambuco. Esse veículo capotou após deixar Santa Cruz do Capibaribe com destino a Brumado, lá na Bahia, deixando 17 pessoas mortas. E as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Ele afirmou que, com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, lá no Agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Escreveu o petista na plataforma X. Agora, no Brasil,
Criança iniciada no candomblé é alvo de ataques em escola de Juiz de Fora. A menina de 13 anos começou a frequentar as aulas com vestes brancas, pano de cabeça e fios de conta, que são símbolos da fé de religiões de matriz africana. Na educação, Camilo Santana nega que Pé de Meia seja eleitoreiro e quer expansão em 2026. Ele afirmou que reduzimos à metade o abandono escolar. Em entrevista à BBC News Brasil, ex-governador diz que quer universalizar o programa para todos os alunos do ensino médio e ampliá-lo para toda a educação básica. E ele também responde a críticas sobre a nomeação de sua esposa para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E em Pernambuco, temos aqui mais uma notícia que um desabamento deixou 2 mortos e 10 feridos em Olinda. E 10 pessoas, incluindo 2 crianças, foram resgatadas. E algumas foram tiradas dos escombros pelos vizinhos, antes da chegada das equipes de resgate. Agora temos aqui um caso curioso que aconteceu lá no bairro Nobre de São Paulo. É um mistério. Polícia encontra crânios e ossos em apartamento de bairro Nobre. Crânios, ossos e lápides são encontrados em apartamento de luxo no Jardim Paulista e a polícia investiga possível ocultação de cadáver. E Supremo barra atuação de enfermeiros em processos de aborto. Essa decisão monocrática de Barroso, que permitia participação em procedimentos, é revertida por maioria do plenário virtual. E o julgamento sobre descriminalização segue paralisado após o destaque de Gilmar Mendes. Na economia, criminosos exploram brechas regulatórias para adulterar bebidas. Companhias aéreas são notificadas por cobrança nas bagagens de mão. E rentabilidade média da Previdência fechada atinge 6,48% no primeiro semestre. Também temos aqui um destaque: falsificação de bebidas existe há bastante tempo, diz o presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Com a falsificação de bebidas, o Brasil deixou de arrecadar 28 bilhões em impostos apenas no ano passado. E para a associação, esse problema é antigo e é necessária a integração de sistemas do governo para garantir a qualidade. E ainda nos assuntos internacionais do site do Correio desta segunda-feira, novo presidente da Bolívia quer capitalismo para todos. Um próximo assunto é na Índia. Uma névoa tóxica asfixia a capital da Índia e afeta 30 milhões de pessoas. E o Japão autoriza a pílula do dia seguinte sem prescrição médica. E ainda, o Japão tem acordo para nomear mulher como primeira-ministra. Nos assuntos sobre ciência e saúde, aqui temos a matéria que desigualdade no acesso à mamografia expõe falhas. Um estudo do Colégio Brasileiro de Radiologia mostra que o Brasil tem 6,8 mil aparelhos de mamografia, mas há uma má concentração de equipamentos. E escalas de trabalho podem afetar os rins, conclui pesquisa. Um estudo com mais de 226 mil pessoas indica que turnos irregulares aumentam em 22% o risco de formação de cálculos, que é uma das doenças urológicas mais comuns. E funcionários noturnos também são prejudicados. Agora, na saúde, temos um destaque aqui no Correio para a doença intestinal, nocaute na inflamação. Nova frente de tratamento de doenças intestinais ataca substâncias produzidas pelo sistema imunológico, que em excesso contribuem para enfermidades. E anticorpo aprovado no Brasil promoveu a remissão profunda nos pacientes. E ainda na saúde, como o ultrassom
inaugura nova era de tratamento de câncer sem cirurgias. Aqui diz que o ultrassom tem sido usado há muito tempo para ajudar médicos a ver dentro do corpo, mas as ondas sonoras e de alta frequência e foco preciso estão oferecendo novas maneiras de combater o câncer. Sobre esportes, São Paulo amplia a lista de desfalques para jogo contra o Bahia. E Marrocos surpreende e fatura o título inédito da Copa do Mundo Sub-20. E CBF expõe áudios do VAR em lances que Palmeiras contesta pênaltis. E no Brasileirão, Arrascaeta exalta a torcida do Flamengo em jogo contra o Palmeiras. E antes de darmos continuidade, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Agora, no site do jornal Folha de São Paulo, temos aqui uma matéria em destaque que, para além das questões climáticas, COP30 enfrenta o desafio de comunicar com a população. Nesses grupos analisados, a maior parte das mensagens sobre o evento são relacionadas à infraestrutura e logística. Laura Mesquita escreve: entre o Planalto e o plenário. O que mudou no cálculo político quanto à atratividade de ocupar uma cadeira na esplanada dos ministérios. Inquérito sobre venda de decisões divide a STJ e menções geram queixas à PF e STF. Integrantes do Tribunal Superior não são investigados, mas a Polícia Federal defende a necessidade de preservar as provas. E a ala da base governista busca expor Centrão como inimigo do povo em votações na Câmara. Aliados de Lula defendem pautar a agenda do Planalto para explorá-las politicamente, mesmo em caso de derrota. Sobre as eleições do próximo ano, Rio Grande do Sul tem aliança de direita, PT repetindo o candidato e dúvidas sobre Eduardo Leite. PL e Novo formam um bloco à direita de oposição, enquanto o PT mantém o Edgar Preto como nome para o governo. OAB julga a atuação de presidente Roraima como um funcionário fantasma na Paraíba. O Edinaldo Vidal, reeleito presidente da entidade em Roraima, responde à denúncia de ter atuado como funcionário fantasma. Sobre o governo Lula, nesta matéria informa que aliados de Bolsonaro veem Lula em alta e tentam frear pressão por escolha de sucessor. A expectativa mesmo, na oposição, é de que os Estados Unidos revejam ao menos parte das tarifas a produtos brasileiros. E Lula deve anunciar a escolha de Messias para o Supremo até terça-feira, amanhã, dizem aliados. E o Boulos deve ser nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência no mesmo prazo. Agora, um outro assunto sobre Minas Gerais na política. Provável candidato de Zema, vice-governador de Minas Gerais, migra do Novo para o PSD de Kassab. E o Matheus Simões
oficializará a mudança partidária no dia 27, lá em BH, para disputar o governo mineiro. De acordo com o ministro do Supremo, o voto de Barroso sobre aborto é simbólico e pode perder o efeito. Barroso e Rosa Weber votaram pela legalidade do procedimento. Os demais ainda no STF não se manifestaram. Ex-dirigente da cultura atua nas sombras ao lado de Eduardo, nos Estados Unidos. E grupo jurídico diz esperar reciprocidade da direita em aprovação a Messias por apoio a escolhas de Bolsonaro. Prerrogativas lembra que respeitou a indicação de Bolsonaro em 2021. E governo quer incluir soberania e terrorismo como temas de órgão de assessoramento. Câmara de Relações Exteriores abrangeria ainda assuntos como inteligência artificial e biossegurança. E petistas e bolsonaristas confiam em seus grupos quase como em suas próprias famílias, aponta uma pesquisa. Aqui diz que dados são de relatórios sobre polarização realizado pelo Connect Lab, novo centro de estudos da FGV, que tem parceria com a Quest. Sobre a ditadura militar, Herzog continuaria disposto a mudar a realidade, mas estaria desanimado com o mundo, avalia o biógrafo. O jornalista relembra a amizade e relação de trabalho com Vlado, cuja morte completa 50 anos. E já no Estadão, temos aqui um destaque no site para o mercado de trabalho, como a inteligência artificial ameaça postos de trabalho no Brasil. E uma série do jornal vai mostrar o potencial risco da inteligência artificial substituir profissionais que executam tarefas operacionais e quais carreiras são as mais vulneráveis. Um outro destaque é sobre tarifa, que o pedágio Free Flow nas rodovias de São Paulo. Um mapa mostra onde Tarcísio já desistiu da cobrança. Em alguns casos, pórticos vão funcionar apenas para a contagem dos veículos. E a Secretaria de Parcerias e Investimentos diz que as revisões seguem critérios técnicos. Inclusive rejeitado nas redes e também criticado até pelos próprios aliados, o pedágio Free Flow vira desgaste para Tarcísio lá em São Paulo. E aqui temos alguns textos, na verdade 3 em destaque nesta segunda-feira, de opinião. Temos o primeiro texto que fala que Lula teve uma ideia. O objetivo de Lula ao sugerir imposto global pago a super ricos é apenas vilanizar quem tem dinheiro. Já o segundo texto de opinião, a indústria dos processos trabalhistas. Após mudanças determinadas pelo Supremo Tribunal Federal na reforma trabalhista, cai a economia bilionária com redução de litígios. E sobre direito à morte digna, que é o próximo texto. Uruguai honra valores liberais ao aprovar lei que autoriza a morte assistida sob condições específicas. E ainda sobre a capital paulista, que é um outro destaque no site também do Estadão, entre Pinheiros e Higienópolis, como será megaponto de apoio a motoboys perto da Avenida Paulista. Inclusive, o número de trabalhadores por aplicativo e plataformas no Brasil salta 25,4%. E um destaque sobre segurança pública. O governo Lula prepara 4 medidas para a segurança pública, que é um tema central para 2026. E a segurança vira palco de cotoveladas entre governos Lula e Tarcísio e expõe uma cooperação difícil. Carlos Andreasa afirma o seguinte: Barroso foi Barroso até o final. E sobre o programa eleitoral, o MDB prega central de governança de estatais e quer se afastar da polarização em 2026. E ainda falando sobre partidos políticos, aqui diz que racha no União PP põe a candidatura de Sérgio Moro em xeque. E na França, sobre o roubo no Louvre, a polícia segue na busca por responsáveis pelo crime e o museu até o momento se encontra fechado.
E o ministro da Justiça da França afirma o seguinte sobre o roubo: o certo é que falhamos. Na editoria de esportes do Estadão, Mauro Betti escreve: Flamengo e Palmeiras fazem grande jogo, mas a arbitragem é pequena em todo o Brasil. Flamengo e Palmeiras empatam em chances de título do Brasileirão após final. Também sobre o Campeonato Brasileiro, CBF divulga áudio do VAR nas reclamações do Palmeiras contra o Flamengo. E protesto e censura na TV, jogo do Barcelona e Miami desencadeia uma guerra em La Liga. No Supremo Tribunal Federal, temos aqui primeira matéria: nomeação em concurso pode ser barrada se cargo for extinto por limite de gastos com pessoal, decide o Supremo. Para o tribunal, situações excepcionais podem justificar a recusa da administração pública a nomear novos servidores. E ainda temos aqui um destaque que o Supremo tem maioria para derrubar liminar que autorizou aborto legal por profissionais de enfermagem. Em uma sessão extraordinária virtual, 7 ministros já votaram para não manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Processos de relatoria do ministro Gilmar Mendes garantiram direitos fundamentais e segurança jurídica. Essa série especial em comemoração aos 37 anos da Constituição de 88 destaca decisões emblemáticas relatadas por cada membro da Corte. Também temos aqui um outro assunto, que o Supremo Tribunal Federal determina retorno de presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro, ao cargo. O ministro André Mendonça reconsiderou parte de decisão anterior e manteve suspensa apenas a eleição antecipada da mesa diretora para 2026. E ainda no Supremo, STF divulga a lista de expositores de audiência pública sobre direitos autorais na era digital. Convocado pelo ministro Dias Toffoli, o evento reunirá 23 especialistas, representantes do setor fonográfico e também acadêmicos, para discutir limites de contratos antigos e direitos de fiscalização sobre obras em plataformas digitais. E a liminar afasta a criminalização de profissionais de enfermagem que atuam em procedimentos de aborto legal. E como vimos anteriormente, que o ministro Barroso vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. O ministro apresentou seu voto antes de se aposentar na última sexta-feira. E no caso, ele se aposentou no sábado, dia 18 de outubro. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento será levado ao plenário físico. Supremo Tribunal Federal rejeita a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico na execução de condenação trabalhista. Somente empresas que participaram do processo desde o início podem ser responsabilizadas pelas dívidas, a não ser em casos de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica. Agora, uma outra matéria que está aqui no site de notícias diz que a Abrage questiona no Supremo exigência de identificação para acesso a dados de remuneração do Ministério Público. A associação alega que essa medida restringe a transparência e cria risco de assédio a jornalistas. Agora, na Agência Brasil, um destaque é para a economia, que o mercado financeiro reduz a previsão da inflação para 4,7%. A estimativa para o PIB é 2,17% este ano. A operação da Polícia Federal em Guarulhos impede tráfico de animais silvestres. Aqui diz que o Fortnite e Snapchat estão entre aplicativos que ficaram fora do ar. E o Papa Leão faz primeira reunião com sobreviventes de abuso sexual na igreja. E veja o que fazer para reaver objetos caídos nos trilhos do metrô Rio de Janeiro. Acordo no Japão deixa mulher perto de se tornar primeira premier.
E Caixa começa a pagar Bolsa Família do mês de outubro. Na saúde, uma pesquisa do Butantan padroniza a nomenclatura de vírus da dengue. Também temos que o novo parque de inovação vira berçário de tecnologia lá em Pernambuco. A estrutura do Senai Pernambuco funcionará como planta piloto. E ainda temos aqui um destaque que Centro de Inovação leva a transição energética para dentro da indústria. O Senai Park tem projetos com hidrogênio verde e também bateria de lítio. E a CPMI do INSS ouve de ex-dirigentes de associação e conselho. Nesta segunda-feira, parlamentares investigam descontos irregulares de aposentados. E ainda temos aqui que os pesquisadores brasileiros criam um teste rápido para bebidas adulteradas. Um nariz eletrônico promete margem de segurança de 98%. E no caso, são pesquisadores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. E Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia em meio à crise econômica. O candidato de centro-direita prometeu buscar acordos com os Estados Unidos. No caso, ele derrotou seu rival conservador, Jorge Tuto Quiroga, e marcou o fim de quase 2 décadas de governos do movimento ao socialismo. E por último, no esporte, temos aqui o vôlei sentado. O Brasil fecha a Copa do Mundo com 2 pratas. Homens perdem na decisão para Egito e mulheres caem diante dos Estados Unidos. Esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.